Coríntios, capítulo 15, verso 50, diz assim, estarei lendo da Almeida, Revista e Atualizada: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, olha isso, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e que o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 58, portanto, meus amados, você vê que esse negócio de meus amados não é meu, viu, querido? É do apóstolo Paulo, ó. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos falar com o Senhor? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Eu entrego em Tuas mãos a Tua palavra, a vida de cada homem, cada mulher aqui presente. Senhor, que palavra maravilhosa, um dos textos mais ricos, das maiores promessas para a nossa vida. Aqui fala da ressurreição de Cristo. Cremos que Jesus Cristo morreu, mas cremos que ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo à destra de Deus Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, e cremos que Ele voltará para buscar a sua igreja. Pai, eu entrego em Tuas mãos e oro para que, assim como foi ministrado ontem, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja aberto, e que a Tua palavra fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, eu quero nesta manhã ministrar sobre o tema, as ressurreições do cristianismo, as ressurreições do cristianismo. No sentido bíblico, ressurreição é o mesmo que Deus trazendo de volta a vida mediante o seu poder. Ressurreição, quando se fala alguém ressuscitou, você então pensa alguém que morreu, e aí a pessoa então tornou a viver. E quando nós falamos no cristianismo de ressurreição, nós pensamos então, nós sabemos que é Deus trazendo de volta a vida a alguém mediante o seu poder. E preste atenção nesse tema, as ressurreições do cristianismo. Na vida cristã, na Bíblia, conta a história de 10 pessoas que ressuscitaram. Preste atenção, quantas pessoas ressuscitaram na Bíblia? 10. 3 pessoas são mencionadas que ressuscitaram no Antigo Testamento. Meu desejo era falar todas. Meu desejo aqui aqui não vai ter culto à noite, a gente vai ficar até meio-dia, amém? Então, meu desejo era, brincadeira, viu, queridos? Mas meu desejo era pregar aqui sobre os 10 que ressuscitaram. Mas eu vou falar sobre 7. 3 pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento e 7 pessoas que ressuscitaram no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira pessoa que ressuscitou foi o filho da viúva de Sarepta. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, fala sobre o filho da viúva de Sarepta. A segunda ressurreição no Antigo Testamento foi o filho da Sunamita, que está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. E a terceira pessoa que ressuscitou
foi um homem que tocou nos ossos de Eliseu. Eliseu acabara de morrer e estavam então sepultando um homem. Então Eliseu lá morto no seu túmulo, e foram depositar um homem morto também no túmulo. E quando eles estavam lá enterrando essa pessoa, entraram alguns salteadores, vamos usar a palavra cemitério para conjecturar nos dias de hoje. Entraram alguns salteadores perto ali da onde eles estavam, vamos usar aqui ladrões. Então esses homens que estavam fazendo o sepultamento, jogaram então o corpo, lançaram o corpo deste morto, para fugir então desses salteadores. E quando este homem então, ele é lançado no túmulo, ele acerta, ele tem ali um impacto com o corpo de Eliseu. Então este homem ressuscita. Isso está no segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 20, depois você pode ler na sua casa. Essas são as 3 ressurreições do Antigo Testamento. E eu queria então falar com você sobre essas ressurreições que acontecem no Novo Testamento. A primeira ressurreição que acontece no Novo Testamento é sobre o filho da viúva de Naim. Isso acontece lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Preste atenção, o texto diz que Jesus chega à cidade de Naim. Como eu falei, o filho da viúva de Naim não significa que a viúva de Naim não é a esposa, o esposo da viúva. Naim era uma cidade. E quando Jesus chega nessa cidade, estava acontecendo um enterro. E aí essa mulher então estava velando o seu filho. Sabe quando está tendo cortejo que chama, né, queridos? E aí imagina, aqui temos aqui o prever, temos aqui o cemitério. Quando alguém morre, está tendo cortejo, estão caminhando aqueles carros com o pisca-alerta ligado, carro ali da funerária na frente. Estava tendo um cortejo e Jesus chega à cidade. E o texto diz então que Jesus vê essa mulher, e essa mulher era viúva. Se ela era viúva, ela perdeu o seu marido. E não bastasse ela tivesse perdido o seu marido, o texto diz em Lucas 7 que agora ela perde o seu filho. E Jesus, vendo que ela perdeu o marido e perdeu o filho, no verso 13 o texto diz que ele chega a essa mulher e diz: não chores, não chores. Então Jesus chega até o menino, chega perto do jovem e diz: eu te ordeno, levante-se. Jesus dá uma ordem sobre a morte, Jesus dá uma ordem sobre a vida desse menino que estava morto e diz: ressuscita, levante-se. O que nós aprendemos nesse texto? Nós aprendemos que Jesus se importa com a nossa dor. Primeira coisa que eu quero falar a você nesta manhã: você que tem chorado, você que tem se lamentado, você que tem passado por dias difíceis, você que tem passado por dias de percas, eu quero dizer a você que Jesus se importa com a sua dor. Quando ele entra na cidade, ninguém lhe fala nada, ninguém lhe pede nada, a viúva não pede nada, mas ele vendo a situação dessa mulher, ele vendo que ela perdeu o marido, ele vendo que ela acabou de perder o seu único filho, ele chega nessa mulher e a consola, dizendo: não chores. Eu quero dizer a você nessa manhã, Jesus se importa com a sua dor. Eu quero dizer a você nessa manhã, Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele diz: eu te ordeno, eu te mando, eu te dou uma ordem. Assim como o nosso Deus, assim como nosso Senhor Jesus, Ele tem poder sobre as tempestades. Quando aquela tempestade se levanta e ele está na polpa do barco dormindo, então Jesus se levanta e diz: acalma-te, ó mar, emudece. Queridos, eu quero dizer a você, Deus tem poder sobre a tua vida, Deus tem poder sobre a tua casa, Deus tem poder sobre a vida e a morte. A segunda pessoa que ressuscitou no Novo Testamento foi a filha de Jairo. Conta-se lá em Marcos capítulo 5, também em Mateus 9 e também em Lucas 8. O texto diz que Jairo era chefe da sinagoga. A sua filha tinha aproximadamente 12 anos de idade. Amados, a minha filha tem 12 anos de idade. O texto diz que então este homem, que era chefe da sinagoga, vai até Jesus, pedindo que Jesus viesse até a sua casa, porque a sua filha estava enferma. Jesus prontamente obedece, aceita e vai a caminho da filha de Jairo para curá-la. Mas quando ele está no caminho, quem conhece a história, o que acontece no meio do caminho?
vem uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos padecia de uma necessidade. Então ela toca em Jesus na orla de suas vestes, e então de Jesus sai virtude, sai poder, e ela é curada. Jesus para o seu caminho, para o seu trajeto, para aquilo que estava indo fazer, para dar atenção a essa mulher. Mas Jairo tinha uma necessidade, a sua filha estava para morrer. Jesus para atender essa mulher. E assim é a nossa vida. Eu e você temos necessidades. Tem gente aqui que está com necessidade urgente batendo a porta. Tem gente que está aqui que veio para essa semana de consagração com a expectativa de, olha, eu oro para que Deus apresse as respostas que eu preciso. Eu oro para que Deus entre com providência urgente sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Mas é interessante que Jesus para dar atenção a outras pessoas. Parece que nós somente que temos necessidades, mas muitas vezes tem gente com necessidades até maiores que nós. E quando Jesus chega alguém da casa de Jairo para dizer, olha, não precisa mais, sua filha já está morta. Quer dizer, não, nem adianta mais levar Jesus, porque é como se você tivesse parado, demorou, não adianta mais, a tua filha morreu. Então Jesus dá um recado para Jairo. Jesus diz assim, olha, não temas, creia somente. Repita assim comigo, por favor, não temas, creia somente. Fala para a pessoa que está do teu lado, isso, fala para ele, não temas, creia somente. O texto diz que Jesus se dirige à casa desse homem, tira todo mundo que estava no quarto, entra dentro do quarto, e diz assim para essa menina, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, eu te ordeno. Jesus mais uma vez mostrando que é Senhor de todas as coisas, mostrando que é Senhor da vida e da morte. Ele diz, eu te mando, levanta-te. Amados, o que nós aprendemos aqui? Eu quero dizer a você que ninguém pode atrasar os planos de Deus. Eu quero dizer a você que Deus é Senhor do tempo. Ainda que pareçam, pastor, parece que o meu marido não está cooperando para que as coisas aconteçam na minha vida. Pastor, a minha esposa não está cooperando para aquilo que eu quero viver. Pastor, eu quero viver algumas coisas no meu trabalho, eu quero viver algumas coisas na igreja, eu quero viver algumas coisas no meu ministério, mas parece que pessoas estão atrapalhando. Preste atenção no que eu quero te dizer, ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Ele é Senhor do tempo. Acalma o teu coração, espere no Senhor e creia somente. Quando tudo parecer perdido, não temas, somente creia. E a terceira pessoa que ressuscita no Novo Testamento é um homem chamado Lázaro. Quem aqui já ouviu falar desse homem? Um homem chamado Lázaro, e essa história está contada lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11. A Bíblia vai contar que Lázaro era amigo de Jesus, e Lázaro tinha duas irmãs, a pastora citou o nome delas, como elas se chamam? Não é Márcia e Meire, é Marta e Maria. Havia duas irmãs chamadas Marta e Maria, e essas duas irmãs avisam a Jesus dizendo, aquele a quem tu amas estás enfermo. Elas avisam a Jesus dizendo, aquele a quem tu amas, por quê? Porque Jesus amava a Lázaro, Jesus se importava, Jesus tinha um carinho, um relacionamento com este homem que morreu, e elas mandam um recado para o Filho de Deus, elas mandam um recado para Jesus dizendo, aquele a quem tu amas está morto. Agora preste atenção, o texto vai dizer, amados, eu estou te dando as referências, você pode acompanhar na sua casa, João 11. O texto vai dizer que quando Jesus ouve que Lázaro está enfermo, o texto diz que ele ainda fica mais 2 dias na cidade. E após esses 2 dias, então ele começa a caminhar para a casa de Lázaro, começa a caminhar para o destino, para Betânia, onde Lázaro estava. Mas quando ele chega aonde Lázaro está, quando ele chega em Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Talvez na distância de quando alguém saiu para dar a notícia, imagina-se aqui que a distância de Betânia até onde Jesus estava, era um percurso de 2 dias. Então quando essa pessoa que vai dar o recado sai de casa, é 2 dias para ir. Quando ele volta, 2 dias para voltar, já deu 4 dias.
E aqui tem um problema. Porque nessa tradição judaica, quando alguém morresse, havia uma tradição, uma história, que acreditavam que até o terceiro dia era possível que essa pessoa ressuscitasse. Mas já no quarto dia seria impossível que essa pessoa viesse a acontecer alguma coisa, ela viesse a ressuscitar. Então Jesus chega já no quarto dia, e quando Jesus chega, Marta e Maria então já vem, Marta já vem então falar com Jesus, dizendo: olha, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, Lázaro não tinha morrido. Se o Senhor não tivesse se atrasado, se o Senhor se importasse um pouquinho mais, sabe aquele a quem tu amas, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Amado, preste atenção no que eu quero te dizer. Muitas das vezes Jesus demora até com quem Ele ama. O texto diz que Jesus amava a Lázaro, mas Ele demora propositalmente. Eu quero dizer a você, nunca se esqueça disso, porque no tempo da demora é difícil acreditar que Deus está no controle. No tempo quando Deus parece te coloca na geladeira, é difícil acreditar que Deus ainda se importa com você. Mas não se esqueça, muitas vezes Jesus demora até com quem Ele ama, mas Ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega fora do tempo, ainda que pareça demorado, Jesus chega no tempo certo. Ele fica 2 dias na cidade, depois ele sai, talvez tenha uma caminhada aí de 2 dias, mas quando ele chega, parece atrasado, mas ele só estava trabalhando. Ele chega e dá uma ordem, ele diz assim: olha, Lázaro, sai para fora. Aquele que tem poder sobre a morte, preste atenção nisso, se ele apenas dissesse sai para fora, amados, haveria uma pipoqueira de gente saltando do túmulo, porque Jesus tem poder sobre a morte, e se ele não tivesse sido específico, eu imagino que teria ali ressuscitado centenas de pessoas, mas ele dá uma ordem a uma pessoa, dizendo assim: olha, Lázaro, eu te ordeno, saia para fora. Eu quero dizer a você, haverá um tempo que Jesus chamará o seu nome, chamará a sua causa e dirá: chegou o tempo de eu mudar essa história, sai para fora, resolva, acalma-te, emudece, tempo de bênção, tempo de paz. Mas até o tempo de Deus se cumprir, acalme o seu coração e entenda. Essa semana estamos falando muito de tempo, acalme o seu coração e entenda, Deus não chega atrasado, amém, queridos? A quarta ressurreição que acontece agora não é de uma pessoa. Agora o texto vai dizer que são de muitos santos que ressuscitam após a morte de Jesus. Nós sabemos que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E lá em Mateus capítulo de número 27, a partir do verso 50, vai dizer que após a ressurreição de Cristo, a terra tremeu. Quando Cristo morreu na cruz, quando Ele disse está consumado, o texto diz que a terra, vocês viram essa semana, infelizmente, o que aconteceu na Venezuela? O texto diz ali, eu não vou usar essa palavra aqui, terremoto, mas o texto diz que a terra tremeu. O texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O texto diz que os sepulcros se abriram, Mateus 27, a partir do verso 50. Os sepulcros se abriram, e agora sim, Lázaro foi ordenado, sai para fora, só você, Lázaro. Mas quando Jesus morreu, os sepulcros se abriram, e muitos santos, aqui os santos querem dizer homens e mulheres de Deus, muitos santos tornaram a vida, muitos homens e mulheres de Deus ressuscitaram. Amados, você imagina que coisa louca? De repente, começa como é que chama aquela série lá? Eu já preguei, não gosto de coisa de terror, mas é The Walking Dead, tem gente sabendo, hein? The Walking Dead, brincadeira, The Walking Dead, é um negócio de zumbi, não é? Negócio de zumbi, mas foi um The Walking Dead gospel, um monte de gente ressuscitando, e o texto diz que eles entraram em Jerusalém. O texto diz que eles foram vistos por muitas pessoas. Você imagina que coisa de louco, Tiago? O povo morto, não se fala o tempo, não se fala se alguns dias, não se fala se algumas semanas, não se fala se alguns anos. Eu imagino o povo batendo na porta em casa, falando: ô amada, voltei. Jogo do Brasil e Venezuela,
4 horas da tarde. 2 anos depois, a amada já está com o amado lá, porque o outro amado morreu. Passou o tempo, queridos. E aí o amado volta, bate lá na porta. Aí tem um amado sentado no sofá. E os mortos ressuscitaram. Que coisa louca, gente. Pessoas que já tinham talvez continuado a vida. Preste atenção, eu quero falar sobre isso. A vida continua, amém, queridos? Se eu morrer daqui 1 ano, não vou morrer agora, mas depois de 1 ano a pastora está autorizada a casar. Depois de 1 ano, amados, a vida tem que continuar, amém? A vida tem que continuar. Preste atenção aqui que o texto está querendo dizer. Os mortos voltaram. Mas o que o texto está querendo nos ensinar? Eu estou aqui conjecturando, que coisa louca. Os mortos voltaram, começaram a entrar na cidade. Mas o texto diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o que significa isso, amado? No tabernáculo e depois no templo, havia um enorme véu que separava 2 ambientes. O lugar santo do Santo dos Santos. No Santo dos Santos só entrava quem? O sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele ali entrava para fazer expiação pelo nosso pecado. Era como se fosse uma barreira entre o pecado que impede o acesso até o Santo dos Santos. Após o pecado adâmico, o homem herdou o pecado. O homem se tornou pecador quando Adão peca lá no jardim do Éden. Então ele herda o pecado e há uma separação, uma barreira. Então havia um véu no templo, um enorme véu que separava 2 ambientes. E o único que entrava e passava desse ambiente, do lugar santo, para o Santo dos Santos, era o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele entrava aí, fazia expiação pelo pecado do povo. Agora o que está acontecendo aqui? Quando então Jesus morre, o texto diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Por quê? O que está acontecendo aqui? Porque Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. O véu do templo se rasgou, já não há barreira, já não há mais nada que nos afasta, que nos impede de nos reconciliar com Cristo. Cristo pagou o preço pelo teu pecado, Ele nos reconciliou, agora Ele nos dá acesso ao Santo dos Santos. Sabe aquele louvor que nós cantamos? Quem já pisou em outro lugar, não sabe viver. Esse aí, queridos. O Santo dos Santos é a presença de Deus. E quando o véu do templo se rasga, o Senhor então nos dá acesso. Nós não precisamos mais de alguém para fazer expiação pelo nosso pecado, porque Cristo morreu na cruz por nós. O véu do templo se rasgou. E agora não existe mais o Santo dos Santos. Agora, em qualquer lugar, nós podemos invocar a presença do Senhor. Amém, queridos? E a 5ª ressurreição que houve no Novo Testamento foi a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é contado em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Você pode tomar nota. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Este é o maior acontecimento do cristianismo. É quando nós celebramos, por exemplo, agora no mês de abril, a Páscoa. O maior acontecimento do cristianismo não é no Natal, não é o dia da encarnação, apesar de sabermos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não é o dia do nascimento de Jesus, é o dia, é o domingo, onde nós cremos que Cristo venceu a morte, que Cristo ressuscitou, está vivo, está à destra de Deus Pai. Sobre a ressurreição de Cristo eu vou continuar no final. Eu quero falar agora sobre a 6ª ressurreição que acontece no Novo Testamento. E a 6ª ressurreição fala da vida de uma mulher chamada Tabita, ou Tabita, não sei como que se pronuncia, também chamada de Dorcas. Isto conta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 36.
O texto conta a história de uma mulher chamada, vou chamá-la de Tabita, uma mulher que ajudava os pobres, uma mulher que dava esmolas, uma mulher que era costureira. Você conhece gente que tem esses dons, que serve a Deus com os seus dons, que ajuda? Amados, eu tenho um conhecido pastor que me admira muito o seu trabalho, porque eu lembro quando a pastora estava doente e ela passava por um tratamento no hospital, e ela sempre estava ali no hospital toda manhã fazendo um tratamento. Então, ou o pastor ou a sua equipe chegava para servir alimentos ali no hospital. Então, isso me impacta bastante, porque uma coisa é você fazer uma obra social um dia, mas outra coisa é você estar ali todo dia. E a minha oração no tempo de Deus, porque eu não gosto de começar uma coisa fora do tempo de Deus, mas eu creio, eu oro, essa igreja ainda terá obras sociais, não é obras sociais todos os dias, tá ligado? Todos os dias. Pessoas que gastam a sua vida, porque nós somos a igreja, corpo de Cristo, dons diferentes, e há pessoas aqui com esses dons, pessoas que servem a Deus, gastam os seus dias, aquilo que a pastora falou, pessoas que devem gastar os seus dias com os seus dons. Se você é costureira, naquilo que Deus te deu de dom, que você possa servir ao Senhor. Essa mulher servia ao Senhor com os seus dons, socorria os pobres, fazia roupas, costurava roupas, era costureira. E aí o texto diz que ela morre, e quando ela morre, outras mulheres então chegam diante de Pedro. Pedro estava perto ali, então elas vão correndo diante de Pedro dizendo: olha, essa mulher não podia ter morrido, essa mulher era muito boa para nós, quem sabe, ela estava dizendo, nós precisamos dela, precisamos que o Senhor faça alguma coisa. Ela tinha sido colocada no cenáculo. Então Pedro entra no cenáculo, e aí Deus colocou algo aqui no meu coração. Sempre que você for orar por alguém, os intercessores da igreja, preste atenção numa coisa: a intercessão sempre é discreta, milagres acontecem no secreto. Quando você for orar por alguém, não exponha a pessoa. Quando você for orar por alguém, não queira a honra, seja discreto. Muitas vezes eu precisei orar por alguém, sabia que a pessoa ia manifestar um demônio, eu tiro a pessoa da igreja, tiro ela do meio do povo. Se eu sei que Deus vai fazer um milagre na vida de alguém, eu não preciso fazer na frente dos outros. Quando Pedro vai orar, o que ele faz? Ele tira todos do cenáculo para orar. Quando Jesus foi curar, ressuscitar a filha de Jairo, o que ele fez? Ele tirou todos de dentro da casa. Conversando com o missionário Rail, e lá na África há muita magia negra. Aqui nós chamamos de macumba, mas lá a coisa é mais pesada, bruxaria. E aí nós contando sobre algumas coisas, eu falei, como que você conduz ali o momento? Ele falou, para o pastor, primeira coisa, eu tiro todo mundo da sala. Isso é bíblico. Primeira coisa, eu preciso me colocar, preste atenção nisso, eu preciso me colocar no lugar de servo. Quando você ora por alguém, você não cura ninguém, você é um servo. Você é um instrumento de cura, você é um instrumento de milagre, você é um instrumento da bênção de Deus. A Luciana trabalha comigo, há poucos dias ela veio me comentar sobre uma pessoa que estava jejuando. Pastor, fulano está voltando de 7 dias de jejum e está falando. Eu falei, exatamente. Mas a palavra de Deus diz, quando você jejuar, lava o teu rosto, faça cara de feliz. Ninguém deve saber que você está jejuando, senão Deus. Cuidado, não vá atrás desses pastores que estão na internet dizendo, acabei de voltar de um jejum de 40 dias. Porque isso não vem de Deus. O texto diz que Pedro tira todo mundo do cenáculo, entra no cenáculo. Então ele ressuscita essa mulher por intermédio e para a glória do nome de Deus. Verso de número 40. Pedro entra, fecha a porta, ora a Deus, e Deus dos céus dá uma ordem. E diz a Pedro, Pedro, manda que ela se levante. Pedro diz, levante-se. E esta mulher então ressuscita. Preste atenção em algo que eu quero te dizer. O que nós aprendemos com esse texto?
que a sua gratidão gera milagres na vida daqueles que te abençoam. A sua gratidão gera milagres na vida daqueles que te abençoam. Amado, eu quero dizer algo a você. Você tem alguém que tem te abençoado? Amém? A igreja está presente? Você tem alguém que tem te abençoado? Seja financeiramente, seja com oração. Nós temos aqui homens, mulheres que são intercessores na tua vida. Pessoas têm te abençoado. Então seja grato a Deus pela vida dessas pessoas, porque a gratidão gera milagre na vida dessas pessoas. O texto diz que essa mulher tinha morrido, mas essas mulheres com gratidão chegam então a Pedro dizendo: olha, nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa. Por quê? Porque ela morreu. Nós precisamos que o Senhor haja em favor dela. Senhor, por favor, abençoe essa mulher. Eu quero dizer a você, amado, seja grato por aqueles que te abençoam. Amém? Elas buscaram a Pedro dizendo: nós precisamos de alguma coisa. E aí então Deus permitiu que Pedro ressuscitasse. Mas sabe de uma coisa, amados? Nós somos apenas homens, nós não curamos ninguém, nós não fazemos nada. O Senhor é quem permitiu. Eu quero chamar o louvor, por favor. Pode se posicionar, os amados. E a sétima ressurreição está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 7, vai falar sobre a vida de um homem chamado Eutico. Atos 20, verso 7. O texto diz que o apóstolo Paulo estava pregando, e o culto era, bom, não sei se falou, acho que fala que começa cedo, mas Paulo se estende, e o culto vai até meia-noite. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí por isso? O culto foi até meia-noite, queridos. Só que o texto diz que, vencidos pelo sono, teve um rapaz que foi sentar na janela. Olha a estratégia. Ele estava com sono, talvez ele falou assim: eu vou ali no fundo, vou sentar ali. E aí ele, cansado, o texto diz que Eutico cai do terceiro andar da janela. E o texto diz que quando ele cai, ele morreu. O texto diz que Paulo desce do terceiro andar, põe as mãos sobre esse homem, e ele ora por ele, então ele ressuscita. Olha que coisa. Paulo desce, ora por ele, ressuscita ele, e passou da meia-noite. Paulo volta e continua pregando. Por favor, agora, ninguém mais vai poder reclamar do tempo, viu, querido? Pastor, deu 11 horas, segura aí, viu, Santos? Paulo pregou até meia-noite. Paulo vai, ora, ressuscita, volta e continua a pregar. Primeira coisa que nós aprendemos: não durma no culto, amém, queridos? Vigia aí. Fica de pé, você que pode. O que nós aprendemos com esse texto? Que Deus pode usar a vida de homens e mulheres de Deus para a glória do seu nome. Mas preste atenção, eu estou encerrando a mensagem. Olha aqui para mim, por favor. Eu quis trazer a você algumas ressurreições que acontecem no Novo Testamento. Aconteceu algumas também no Antigo, mas eu quis focar em aqui 7 ressurreições que aconteceram no Novo Testamento. A primeira ressurreição foi do filho da viúva de Naim, que ressuscitou. Eu imagino que este homem, esse jovem que voltou, a sua mãe era viúva. Talvez ele pôde ressuscitar, ajudar a sua mãe, que era viúva, socorrer a sua mãe, trabalhar, ajudar a sustentar a sua casa. Viveu, mas um dia ele morreu novamente. A segunda ressurreição foi a filha de Jairo, uma jovem de aproximadamente 12 anos. O Senhor a ressuscita. Quem sabe ela viveu aí anos da sua vida, sua adolescência. Quem sabe ela se casou, quem sabe ela construiu uma família, teve filhos. Quem sabe Jairo teve netos. Mas no momento da sua vida, essa jovem precisou morrer mais uma vez. A terceira ressurreição é deste homem chamado Lázaro, aquele a quem Jesus amava. Eu imagino que quando ele ressuscitou, quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro então saiu, e as suas irmãs se alegraram. Aquelas que estavam chorando, aquelas que acusaram Jesus porque Jesus não chegou a tempo, agora celebraram a ressurreição do seu irmão.
viveram a companhia dele, quem sabe mais um ano, quem sabe mais 5 anos, quem sabe mais 10 anos, mas nós temos uma certeza: Lázaro morreu de novo. A quarta ressurreição foi daqueles que, quando Jesus morreu, todos os santos que levantaram do túmulo, voltaram para suas casas, voltaram para suas famílias, ou quem sabe alguns tiveram que começar uma nova vida. Não sei se viveram mais um mês, mais um ano, mais 20 anos, mais 50 anos, mas todos morreram de novo. Houve também uma mulher chamada Tabita, aquela que era costureira e que servia a todos com seus dons. Cuidava dos pobres. Rogaram a Jesus, rogaram a Pedro que a ressuscitasse. Pedro a ressuscitou. Eu imagino que mais algum tempo ela serviu a comunidade, serviu a igreja, serviu os pobres, conseguiu ali ser sustento, abençoar a vida de alguns. Mas houve um momento da sua vida que o Senhor a chamou e mais uma vez ela precisou morrer. E o sétimo, houve um homem chamado Eutico, que caiu da janela. Paulo desceu, o ressuscitou. Talvez Eutico nunca mais dormiu no culto. Talvez Eutico agora ficou um pouquinho mais vigilante, viveu alguns anos a mais, 1, 10, 20. Mas Eutico também morreu. Mas teve um chamado Jesus Cristo. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra do Senhor diz assim, que Ele está à destra de Deus. Ele nunca mais morreu. Ele não morrerá. A palavra do Senhor diz assim no verso de número 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, nunca mais morreu. Há uma promessa que Ele voltará para buscar a sua igreja. Muitos dos nossos morreram, talvez antes de Jesus voltar para me buscar. Quem sabe chegará o tempo que eu precisarei morrer. Quem sabe antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja, você morrerá primeiro. Mas um dia, assim como Ele disse, Lázaro, sai para fora, a palavra nos ensina que Ele chamará cada um de nós pelo nosso nome e dirá a mim e a você: bem-vindos, benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Seu sangue derramou
livro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Essa é a maior notícia do Evangelho. Jesus não está morto, Ele está vivo. Isso é um escândalo, é a maior notícia do Evangelho. Todos os deuses criados pelo homem estão mortos. Toda a estátua, todos os deuses de todos os países estão mortos. Mas o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele foi o único que venceu a morte. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Eu espero que você tenha compreendido essa palavra. Que a sua esperança não esteja em coisas, que a sua esperança esteja em Cristo. O melhor de Deus para nós não está nessa vida. Sabe, essa semana nós estávamos ali no fundo, veio um grupo de pastores, uma banda cantar aqui, depois um pastor, nós estávamos ali no fundo conversando. E aí falando sobre algumas coisas, e alguém disse: não, mas o irmão é rico, mas pelo menos lá na glória eu vou ter isso. Queridos, eu quero dizer a você, o melhor da glória não é o ouro que a Bíblia diz. O melhor da vida eterna que nós teremos é a presença de Deus, é a paz, é a eternidade diante do nosso Senhor, é a eternidade diante de Jesus Cristo, é a eternidade diante de Deus. Não há dinheiro que pague isso, não há carro, não há casa, não há mansão, não há casa em condomínio, não há roupa de marca, não, nada se compara ao que Deus tem preparado para nós na glória. Olhos viram, ouvidos não ouviram, não subiu no teu coração o que Deus tem preparado para nós. Os nossos olhos não estão aqui. A nossa esperança não está nessa vida, a nossa esperança está em Cristo. Que a sua esperança esteja em Cristo, nós vivemos por Ele, possamos gastar o nosso dia para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Nós participaremos agora da ceia do Senhor. Eu quero chamar, por favor, o pastor Paulo está aí, pastor Fábio, por favor, também puder vir. Aqui à frente, amados, por favor. A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse texto é o mais conhecido sobre a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pega o pão e diz: este é o meu corpo. Ele está junto aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, está sendo entregue por vós. Ele diz: olha, façam isso em memória de mim. Nós podemos fazer isso todos os meses, podemos fazer isso toda semana, podemos fazer isso uma vez por ano. A Igreja de Nazareno, Comunidade Esperança, tomou uma decisão: todo primeiro domingo do mês nós pararemos aqui, marcaremos uma data para celebrar. Cristo morreu, Cristo está vivo, Cristo vai voltar para nos buscar, e nós somos parte do corpo de Cristo. Quando nós ceamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu sou parte do teu corpo, eu estou em comunhão com a tua igreja, eu creio na tua volta. O sangue, o suco de uva, simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz, que purifica todo o nosso pecado. Nós tomamos dizendo: Senhor, eu creio que o teu sangue foi derramado para purificação, para perdão dos nossos pecados. Eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá, para que nós possamos orar e consagrar ao Senhor esses alimentos, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos ao Senhor esses alimentos. Obrigado por este tempo na tua presença, por mais um mês termos o privilégio de estarmos aqui. Sei que algumas pessoas, por condições físicas, de distância, não podem estar conosco nesta manhã, mas nós consagramos então agora esses alimentos ao Senhor. Que o Senhor abençoe o pão, que simboliza o teu corpo, e assim também o suco de uva, que simboliza o teu sangue derramado na cruz por nós, em nome de Jesus. Nós iremos servir os alimentos. Você que deseja participar, saia do seu lugar, pegue o seu alimento, por favor. Sou salvo pela graça, na cruz por mim sofreu. Estou justificado, meus erros perdoou. No mergulho destas águas, bate
1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pega o pão e dá graças ao Senhor. Convido você nesta manhã a pegar o seu alimento, levantar os céus e dar graças ao Senhor. Pai, nós te damos graças por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã nós celebrarmos a tua ressurreição, a tua vitória na cruz. Nós cremos que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor voltará para nos buscar. Nós cremos que o teu corpo foi entregue na cruz por cada um de nós. Obrigado. Ele diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. Ele parte o pão e diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por favor, pegue o seu pão. Comemos todos em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que nós comermos o pão, todas as vezes que bebermos este cálice, a palavra do Senhor está dizendo: você anuncia que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, vai voltar para buscar a igreja. Amém? Você crê nisso? Então tomemos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. A palavra do Senhor diz que após eles cearem, eles cantaram ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Celebrai com júbilo, Senhor, todos